Bom dia, irmãos. O pastor mais uma vez me incumbiu de trazer a palavra, falou comigo essa semana e eu fiquei refletindo, o que eu poderia trazer e até entrei meio em conflito. Eu sentei com ele, acho que foi anteontem, falei: amor, eu não estou conseguindo alinhar o meu pensamento, existem muitos textos bíblicos na minha mente, e ele: não, vou te ajudar. E eu acordei cedo hoje, falei: Senhor, o Senhor precisa alinhar minha mente para poder eu falar o que o Senhor tem falado ao meu coração. Hoje eu não vou falar nada mais e nada menos do que o Senhor tem ministrado à minha vida. Eu tenho vivido essa experiência em momentos às vezes mais simples ou até que não tá que parece que não está no script ali, o Senhor me para e me fala e me corrige e me exorta. Então o que eu vou dizer hoje não é nada além do que o Senhor já falou, do que Ele já puxou minha orelha, do que Ele já liberou para a minha vida. E esse pensamento de hoje, ele veio, e eu vou dar uma dica para os irmãos essa manhã, de um documentário que nós assistimos de Billy Graham. Está na Netflix e está no Amazon, que é a Extraordinária Jornada de Billy Graham. E a história, contada dele desde o início. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui conhecem Billy Graham, já ouviram falar sobre um grande evangelista dos Estados Unidos. E a história dele, irmãos, é muito impactante. É uma história que você tenta se colocar no lugar, mas é praticamente impossível, porque você ouve, nesse documentário passa um pouco das grandes caminhadas e movimentos que ele fez na história dele, e você fica muito impactado. Billy Graham, ele começou a ser transformado a partir de um pastor, agora eu esqueci o nome, que foi à cidade dele e pregou, e ali ele foi transformado, e existia um avivamento naquele lugar, naquele tempo, que transformou a vida de Billy Graham, e ele começou a entender que ele era apenas um membro de igreja, que ele não fazia nada além de ir à igreja, e não tinha relacionamento com Deus, ele apenas ia à igreja, e aquilo começou a arder no coração dele de tal forma que o incomodou a buscar mais conhecimento do Senhor, a ler mais a palavra, e a partir dali ele foi tendo a transformação vinda de Deus, a vida dele foi mudada pela palavra do Senhor, até que Billy Graham foi conhecido como pastor dos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos é um país que tem raízes, cristãs, protestantes. Hoje, pelo que a gente consegue visualizar, o que a mídia passa para a gente, o que a gente consegue ver pelos jornais, enfim, é que eles estão meio destoados, O Jason até também já compartilhou isso aqui com a gente. Nós cremos que também vai existir um avivamento lá, nós oramos por isso, mas ele foi conhecido como o pastor dos Estados Unidos. Você consegue entender a magnitude disso? Vários presidentes dos Estados Unidos falaram no dia do sepultamento de Billy Graham. George W. Bush, George W. o Bush pai, o Bill Clinton, o último que eu esqueci o nome agora, o Trump, vários dele. Uma fala que o Bush pai diz no documentário é que ele sentiria muita falta de Billy Graham, porque quando ele chamava Billy Graham para aconselhar, ele sentia paz, porque ele não passava quem ele era, ele passava quem Deus era na vida dele. E isso era a diferença de Billy Graham para as outras pessoas. Rainha Elizabeth, na Inglaterra, também chamou ele para poder ter direcionamentos, e o que ele falava não era dele, era de quem Deus era na vida dele. Só que dentro dessa caminhada de Billy Graham, ele teve muitas dúvidas, muitos questionamentos. Em um momento ele
as pessoas começaram a questionar ele se a Bíblia era palavra sagrada, realmente inspirada por Deus, se poderiam confiar ou só fundamentalistas atrasados confiavam na Bíblia. E Billy Graham, nesse momento, ele ficou confuso, ele teve dificuldade. E ele fala que ele parou, ele foi para um lugar afastado, ele abriu a Bíblia e ele declarou ao Senhor que assim como ele entendia que a fé dele, ele tinha que aceitar, ele aceitava a palavra de Deus como fé, por fé, porque ele entendia que era a motivação do seu coração. Jesus era a motivação do seu coração, e a palavra de Deus, através disso, era a motivação do seu coração. Então, por fé, ele aceitava a palavra de Deus, e isso levou ele a muitos lugares, a lugares que muitas pessoas julgaram, falaram, questionaram, mas a vida dele foi transformadora para outras pessoas. O que ele vivia, o que ele falava, o que ele pregava, porque em todas as pessoas que passaram por esse documentário, quem assistir vai ter a oportunidade de ver, ninguém falava que ele falava dele. Todo mundo falava que ele só sabia falar de Jesus. E é isso que às vezes nós precisamos viver. Eu já assisti 2 vezes e chorei tudo as 2 vezes. Então, esse amor que a gente precisa ter pela palavra do Senhor, esse zelo, essa busca incessante. No final da vida, Billy Graham perguntaram a ele se ele temia a morte. E ele respondeu: não, eu espero a morte com grande expectativa. Espero ver Deus face a face. No documentário também, eles passam, a parte do velório dele, e vocês entendem, e a gente percebe a celebração que era, porque o físico dele não estava mais ali, mas eles sabiam que ele estava contemplando a face de Deus na glória. E isso é muito bonito. Isso me levou a pensar o que a gente tem vivido, nos dias atuais. Hoje a gente está com avivamento aí às portas, buscando o avivamento, querendo isso para a nossa vida. Nós estamos às portas da volta de Jesus. Talvez muitos não levem tão a sério, talvez muitos nem acreditem, mas nós estamos às portas da volta de Jesus. E aí a gente se pergunta, e aí eu me pergunto, o que eu tenho feito para ser transformada, para transformar, para fazer a diferença na vida de pessoas, na minha vida mesmo, porque apesar de nós estarmos vivendo esse movimento de avivamento, coisa linda, Coisa linda foi o The Fire ano passado, que coisa maravilhosa foi a nossa conferência de missões semana passada. Gente, eu não consegui ouvir todas as palavras, porque na maioria do tempo eu estava com o Benjamin lá fora, e aí eu parei em casa para assistir, as ministrações. Que impactante, que forte, mas não adianta nada se a gente só achar impactante e forte no momento que a gente está aqui ouvindo e não trazer para a nossa vida. E é isso que às vezes a gente tem que cuidar, porque a gente se engana, nós mesmos nos enganamos, achando que estamos vivendo um avivamento e não estamos. E existe situações que realmente trazem o verdadeiro avivamento para a gente. Os enganos de um avivamento é o que podem realmente até nos afastar do avivamento real que o Senhor quer para nós. E aí eu te convido para abrir lá em Tiago 1, vamos ler do 22 ao 25. Eu vou ler numa tradução diferente aqui, que é a mensagem, talvez esteja um pouco diferente do que vocês estão habituados. Tiago 1, do 22 ao 25. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas aquele quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática,
a verdadeira liberdade e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Quando eu li esse texto, e eu estava lendo outros textos, e o pastor me falou dele, eu falei assim, nossa amor, eu estou achando muito pesado. E depois eu parei e falei assim, mas Deus falou comigo, está pesado para mim, vou dividir a carga aí com os irmãos. Então, às vezes, irmãos, nós achamos que a questão do emocionalismo é o que nos leva para um verdadeiro avivamento. Eu não estou dizendo aqui que você não vai poder chorar, eu não estou dizendo aqui que você não vai poder mais rodar, eu não estou dizendo aqui que você não vai poder mais cair. Estava até falando com o pastor, eu nunca caí, eu tenho vontade de cair, mas eu ainda não cheguei nesse... Às vezes eu olho para o pastor aqui, às vezes ele está caído, eu falei, gente, ele está em outra dimensão, eu quero chegar nessa outra dimensão aí, mas ainda o Senhor ainda não permitiu que eu chegasse. Mas eu também entendo que não é porque eu não caí que eu não tenho buscado a face do Senhor de forma genuína. Então, para quem ainda talvez não tenha tido essa experiência de cair no espírito, também não é uma dificuldade para você viver o avivamento se você não viveu isso. Mas existe essa questão, será que você que já caiu, ou você que já viveu toda essa emoção, será que foi real para o seu coração? Ou você apenas viveu uma emoção? Porque emoções acabam passando, e a gente não pode viver de emoção em emoção. De emoção em emoção, porque o emocionalismo é isso, você vai sentir quando você está aqui na igreja, num congresso, numa conferência, num culto com fogo, mas aí, será que você vai sentir isso quando você estiver na sua casa? Quando você estiver lendo a palavra na sua casa, quando você estiver buscando ao Senhor na sua casa, ou você só vai viver um emocionalismo aqui, porque está todo mundo aqui vivendo, aí eu vou entrar na onda também, eu vou aqui, vou viver. E aí a gente vai lá em Isaías 1, de 13 ao 17. O Juliano citou esse texto aqui na segunda mensagem dele, no sábado, E eu vou ler também na minha versão, que eu acho que é um pouco mais dura, mas para a gente entender, na verdade, o que a gente precisa viver na presença do Senhor. Isaías 1, do 13 ao 17. Chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agendas sabáticas, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isso, reunião para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião. Enquanto vocês continuam pecando, quando fizeram a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Qual é a motivação do seu coração? Quando você vem numa reunião, quando o pastor te chama para ela, você vem com peso? Você vem achando difícil? Ai meu Deus, estou tão cansada, vou ter que ir lá naquela reunião de novo. Você vem com a expectativa gerada no Senhor, no seu coração, quando você vem numa conferência? A gente aprende na conferência que é conferir aquilo que já existe no seu coração. Você só está apenas testificando o que já existe, que o Senhor já plantou no seu coração. Então você precisa viver isso todos os dias. A gente precisa entender que o avivamento não é o emocionalismo, não é uma coisa de momento. Ele precisa ser uma constância na nossa vida. É difícil? Muito. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos preguiçosos. Nós vivemos às vezes na procrastinação. Eu não vou fazer, daqui a pouco eu faço, eu vou fazer. Eu não sou diferente, não, irmãos. Eu não sou diferente. Lá em casa, às vezes, eu tenho essa coisa. Vou fazer. Tá bom. Benjamin chamou. Vem, Benjamin. Estou sentindo mal porque eu estou gestante. Meu Deus, vamos parar. Daqui a pouco vai. E no final não foi nada. Então, a gente precisa entender isso. O que tem motivado o nosso coração, o que tem levado a gente a fazer coisas. Estamos na classe aí de intercessão. O pastor falou que tem mais de 60 pessoas, 70 pessoas, está lotado aqui. Falei com ele que um dia eu quero ver, eu fico em casa com o Benjamin, um dia eu quero vir para poder ver também.
Você que está nessa classe hoje, o que tem te motivado? Você quer conhecer o nome dos capetas? Você quer conhecer o que eles fazem? Ou você realmente quer se transformar no intercessor? Naquele que busca a face do Senhor, naquele que vai orar pelo seu irmão, naquele que vai buscar o Senhor de forma genuína? Ou é só mais um para o seu currículo religioso? Nós precisamos pensar o que tem. Ah, não, porque fulano está fazendo. Ah, eu vou fazer também. Fulano está fazendo, eu vou fazer. E aí você está aqui só contando como número. O que tem sido, o que tem motivado seu coração para estar aqui? Isso que vai fazer diferença no final. Porque na verdade a gente recebe o conhecimento, mas a gente precisa exercer a prática. E às vezes essa é a parte mais difícil, exercer a prática. Uma outra coisa que a gente pensa sobre a questão dos enganos, do avivamento, da verdadeira motivação do nosso coração, é que a gente pensa que é sobre nós, mas não é. É sobre Ele, é acerca dele. Não é sobre você, é sobre Ele. E lá a gente vai ler em Romanos 12, versículo 2. Muito papel. Que é muito forte também. Romanos 12, 2 diz assim: não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentre-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, o que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Não é sobre apenas o que a gente fala, porque às vezes a gente vira e fala assim: nossa, eu mudei, fui para a igreja, eu mudei, meu Deus, como eu estou diferente e tal. Não é sobre só você falar o que você mudou, é você falar quem te mudou, o que Ele fez na sua vida. E não é só você falar o que Ele fez na sua vida, não é só você falar quem te mudou, é você mostrar para as pessoas que realmente você foi mudado, realmente você foi transformado. Qual é o sinal que você tem dado para as pessoas que te cercam, para as pessoas que te conhecem, que realmente Jesus entrou na sua vida, transformou, mexeu tudo, tirou tudo que não prestava, jogou tudo fora? O que você tem feito para mostrar a essas pessoas que a sua vida está diferente, que o Senhor realmente fez a diferença no seu coração? Porque às vezes é muito fácil a gente falar: não, estou na igreja, estou diferente, nossa. Mas a gente ouvir as pessoas falar assim: nossa, ela está diferente. Será que você está vindo, buscando, ou achando que está diferente, mas você está lá no fundo ouvindo aquela música secular que você ouvia sempre? Ah, não, porque é uma coisa romântica, né? Uma dor de cotovelo, um negocinho, é uma música tranquila, uma coisa que não tem nada a ver. A gente tem que tomar muito cuidado com esse nada a ver. O que você tem visto, né? Na sua televisão, o que você tem tomado para si, assistindo e sendo alimentado na sua televisão, seja filme, seja série, seja televisão, né, aberto, canais abertos, novelas, programas. O que você tem feito? O que você tem falado? Qual é a posição no seu falar? Será que você está aqui achando que está sendo transformado, mas lá fora está falando mal do irmão? Será que você está aqui dentro achando que está sendo transformado, mas numa rodinha de uma conversa aleatória, você vai lá e descasca o pastor? Eu não estou falando isso porque o meu marido é pastor, mas eu estou falando isso porque eu já ouvi também dos pastores, pastor Marquinhos, que foi meu pastor muitos anos. Então, qual é a transformação real que o Senhor tem feito no seu coração? Não é por você, é por Ele, é sobre Ele, é o que Ele faz na sua vida, é o que você busca com que aconteça a transformação real na sua vida. E qual é o exemplo que você tem dado para as pessoas que te cercam? Se você está falando mal do seu irmão, do seu pastor, da sua igreja, você sai daqui e fala que igreja é isso, que a igreja é aquilo, que aqui não tem quem, não sei o que, não sei o que lá. Meu amigo, meu irmão, vou te falar um negócio: ninguém vai querer vir para a sua igreja. Todo mundo vai correr. Porque se você está falando mal, né?
que a pessoa vai achar que está bom aqui? Nunca. Ah, é fogo, não sei o que lá. Ah, mas aí não, mas tem uma irmã lá que eu vou te falar um negócio, ela se acha mais que os outros. Ah, então não vou para aquela igreja. Se eu sou humilde, né, se eu não tenho posse, se eu não tenho nada. Ah, porque o pastor fez isso, aquilo outro. Não, então eu não vou. Você está falando mal do seu pastor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente fala, a forma que a gente fala, o que a gente leva para a pessoa que ainda nem conhece Deus. Qual é a luz? Qual é a diferença? Qual é o sal que você tem sido? Nós precisamos pensar isso todos os dias, analisar isso todos os dias, nos policiar todos os dias. Porque todo dia é uma chance nova da gente trazer uma pessoa para Cristo. Todo dia também existe uma chance, e o diabo está aí para isso, de nós pecarmos, de nós falarmos, de nós cairmos. Cabe a nós escolher qual é a nossa escolha diária. E o terceiro ponto que eu queria falar é não amar a Deus sobre todas as coisas. Os enganos de um avivamento é não amar a Deus sobre todas as coisas. Isso eu pensei essa semana, que eu vi uma pessoa postou assim, no aniversário de uma criança, e ela falou assim, que você ame a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus acima de todas as coisas? É só falácia ou realmente nós amamos a Deus acima de todas as coisas? Lá em Lucas 10, 27 está escrito assim: o homem respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Está correto, diz Jesus, faça isso e você viverá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Difícil entender e acreditar e saber que a gente realmente ama a Deus acima de todas as coisas. Ah, não, eu amo. É muito fácil falar, né? Eu amo a Deus acima de todas as coisas, com certeza. Estou aqui me derramando na presença do Senhor, eu amo a Ele. Mas será que ama mesmo? Será que no seu contexto de vida você poderia dizer que você ama a Deus sobre todas as coisas? Será que você abriria a mão da sua convicção de vida? Porque às vezes cada um aqui tem uma convicção diferente de vida, né? São achismos, opiniões diferentes, divergentes. Será que dentro da sua vida aí e da sua convicção de vida, você entenderia que você ama a Deus acima de todas as coisas? Você abriria a mão do que você tem convicção sobre a palavra do Senhor? Do que Deus fala ao seu coração? Você abriria a mão do que você entende que é real e que é verdadeiro, que está escrito na palavra do Senhor? Ou você continuaria na sua convicção de vida? Amar ao Senhor é isso, é abrir mão da sua convicção de vida e entender que a palavra dele é a sua convicção. É ela que vai dirigir o seu caminho, é ela que vai dirigir a sua vida. Você abriria a mão da sua convicção política? Quantas pessoas aí, né? Existem partidos, lados, cada um pensa de um jeito. A gente sabe que hoje existem muitos partidos que são a favor do aborto, que são a favor da ideologia de gênero. Você abriria a mão da sua convicção política pela palavra do Senhor, que diz que isso não é bom, que aborto é pecado, que ideologia de gênero é pecado? Ou você viraria para mim e falaria assim: não, mas não é bem dessa forma, né? É assim e tal. Será que você abriria a mão? Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Abrir mão do que você pensa ou talvez do que você tenha aprendido sobre o que é real, o que Ele realmente fala aos nossos corações. Essa é a palavra. Essa é a verdade que liberta. Essa é a verdade que transforma. Se não for nela, se não estiver nela, não é verdade. Será que você abriria a mão do seu conforto, do seu prazer, do seu dia de descanso para estar na presença de Deus? Porque às vezes, como eu volto a falar o que eu falei no início, nós vemos
temos algum compromisso aqui, às vezes uma reunião, uma célula, alguma coisa, nós vamos arrastados. Ai, estou tão cansada. Já falei isso também, irmãos. Nossa, estou tão cansada. Ai, não vou ficar em casa para descansar. Senti falta de muitos, abrindo um parênteses aqui, senti falta de muitas mulheres aqui ontem. Deus derramou uma palavra poderosa sobre nós, sobre quem somos e qual foi o projeto dele desde o início na nossa vida. Então, será que você deixa de receber porque você acha que você está muito cansado, porque você acha que é melhor ficar em casa sentado no seu sofá? Às vezes a gente tenta driblar o compromisso, a questão, o correto de vir aqui para aprender. A gente não vem aqui para um processo de eu tenho na minha agenda marcada culto domingo 9 horas EBD, aí à noite 19h30 eu tenho que estar na igreja. Esses são o meu programa de domingo. Não é um programa que você tem que vir e marcar presença. Você tem que vir porque você quer ser transformado. Você tem que vir porque você entende que é aqui que vai sair a palavra para edificar a sua vida. Você tem que vir pelo amor ao Senhor. Não porque está cronometrado e marcado na sua agenda e você tem que passar por isso para achar que está tranquilo. Essa é a questão. Será que a gente abriria a mão de tudo isso? Será que você renunciaria a um dia de descanso para vir aqui servir de alguma forma? A gente precisa pensar, isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é entender o que o Senhor tem para a nossa vida. E isso é refletir no que o Senhor quer de nós. O verdadeiro avivamento é esse. É amar ao Senhor acima de todas as coisas. É deixar as convicções de lado e crer na palavra dEle, que é viva e eficaz e verdadeira e não muda. Algumas pessoas acham que tem que ter verdade. Não, é a palavra do Senhor. É o que Ele deixou para nós. Se nós não acreditarmos nisso, estamos lascados. Não vai ter jeito. E a gente precisa entender isso. Então eu queria trazer esse pensamento, todos esses pontos que eu falei, para que possamos refletir, eu e você, do que realmente nós queremos, do que nós estamos buscando, da realidade que nós vivemos. É isso que eu tenho buscado todos os dias. É isso que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu queria encerrar essa palavra, e eu nem sabia que era ceia, eu esqueci que tinha ceia hoje. Eu queria encerrar essa palavra com uma palavra que o Juliano deu e que eu achei assim extremamente forte. Se você não viu, pega lá no YouTube da igreja, reveja a palavra dele, foi na sexta-feira, reveja do sábado também, que também foi muito forte, uma coisa assim maravilhosa de Deus. E ele falou bem assim, com relação a tudo que falamos e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou em um outro contexto, mas eu trouxe para cá porque eu acho que é isso que a gente precisa viver. É sim ou não, você é Cristo ou é anticristo? A obra justa ou a obra é má? Ou você vive ou você morre? Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo? Ou você ama ou você odeia? Não dá para a gente ficar em cima do muro. Não dá para a gente ser as duas coisas. Não dá para a gente amar a Deus, mas continuar com as nossas convicções. Não dá para a gente viver de conferência em conferência. Não dá para a gente falar que mudou e não demonstrar que realmente mudou. Nós precisamos viver um genuíno avivamento, uma genuína transformação. E a gente entende que isso é um processo, é dia após dia, passo após passo. Mas depende de cada um de nós buscar esse processo e essa transformação dentro da nossa vida. Amém? Com sua cabeça, vamos orar, queridos.
Nós estamos sendo avivados ou nós estamos nos enganando? Que diante da mesa do Senhor você